Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor nesta noite, num texto muito conhecido. Tenho certeza que todos aqui já ouviram mensagens a respeito desse texto, mas o Senhor, Ele fala conosco de diversas formas, de diversas maneiras, e o Senhor tem falado nesses dias muito através dessa palavra comigo, e eu tenho certeza, como já foi profetizado aqui, que o Senhor tem uma palavra diretamente para o teu coração nesta noite. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, ó Deus, por essa rica e preciosa oportunidade, Senhor. Quero declarar, Deus, que não é nada sobre mim, não é nada sobre ninguém que está aqui nesta noite, Pai, mas é sobre o Senhor, o dono das nossas vidas, Pai. E eu te peço nesta noite, Senhor, fala conosco mais uma vez. Fala conosco, Espírito Santo. Haja, Espírito Santo. O Senhor já está dentro de nós, dentro de cada um aqui, mas nós te pedimos, manifesta-te nesta noite, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18, amém? Houve um homem de Ramataim, Zotim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus me deu um tema para esta mensagem. Eu gostaria que os irmãos aí colocassem:
Choro e humilhações geram milagres. Choro e humilhações geram milagres. Deus, Ele tinha um propósito. Ele precisava, porém para Ele cumprir esse propósito, o Senhor precisava de um profeta. O Senhor precisava de um profeta para ungir um rei. Porque se nós vermos lá no último versículo do livro de Juízes, diz que naqueles dias não havia reis em Israel. Todas as outras nações tinham reis, mas Israel não tinha reis. Israel, ele era dirigido por juízes. E lá no último versículo do livro de Juízes dizia assim, ó, naqueles dias não havia reis em Israel, e cada um fazia o que achava certo. E o povo, diante dessa situação política, havia ali, né, um período de transação política, e o povo estava querendo um rei. E aí Deus entra nesse cenário, então ele precisa de um profeta para que ele unja um rei sobre Israel. Só que depois vem o livro de Ruth, e nós chegamos no livro de 1 Samuel. Então muitas vezes nós pensamos que quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, nós não sabemos quantos anos, quanto tempo demorou, até o livro de Juízes, até chegar ao nascimento de Samuel. Mas o que nós vemos é que, depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth, e no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, não começa assim, ó, e nasceu um profeta que ungirá um rei. Muito pelo contrário. A história começa com a história de uma mulher. De uma mulher com muito sofrimento, que a Bíblia diz que ela era estéril. E naquela época uma mulher ser estéril era uma vergonha, né? Uma mulher que não tinha filhos, ela era humilhada. Então o livro de 1 Samuel começa com essa história de uma mulher com muitas dores, de muito sofrimento. Não começa com uma história assim, nossa, e nasceu o profeta e Deus ungiu um rei. Não, foi uma história de sofrimento. Então Deus precisava de alguém na terra que estivesse disposto a chorar e a clamar por esse propósito. Alguém que fizesse uma aliança com o Senhor. Então nós vemos a primeira coisa que acontece aqui, em meio a esse cenário, né, de transição política, o povo pedindo um rei, nós vemos que começa a esterilidade de uma mulher sofrida e com muitas dores. A esterilidade em meio ao propósito. E o que nós vemos? Nós vemos Penina, a história de duas mulheres. Como Ana não tinha filhos, Eucana tinha Penina e tinha filhos com Penina. Eu acredito que deveria ter 4 filhos Penina, pelo que a gente estudou um pouquinho, né? E Penina, o significado do nome Penina significa fértil. Fértil. Agora, queridos, vamos imaginar aqui. Você viver todos os dias da sua vida, dentro da sua casa, sendo estéril, sabendo que você é estéril, que você não consegue gerar, e você ter que conviver todos os dias, olhar para uma pessoa, falar o nome dessa pessoa e dizer fértil. Essa era a situação de Ana. Ana olhava para Penina e ela pensava, fértil, ela é fértil, eu sou estéril, não consigo gerar. Imagina o sofrimento do coração dessa mulher. E muitas vezes, nós não passamos situações na nossa vida, tempos na nossa vida, que nós olhamos para a vida de muitas pessoas, ou para a vida do ímpio, e a gente olha para ele e fala assim, fértil, tudo na vida dele dá certo, mas por que na vida daquela pessoa tudo dá certo, e nós continuamos estéreis? Não conseguimos gerar. Parece que os milagres só acontecem na casa do vizinho, não é assim? Não tem época na nossa vida que parece que o milagre só acontece na vida do outro. Então nós olhamos e ficamos falando, fértil.
Imagina a Ana, que Deus havia cerrado o ventre de Ana. E nós vemos na história bíblica que Deus não é Deus de cerrar a madre. Deus é Deus de abrir a madre. Porque as mulheres que eram estéreis, Deus abriu a madre de Sara. Deus abriu a madre de Rebeca. Deus abriu a madre de Raquel, que gerou José. Então Deus não é um Deus que cerra a madre, que fecha a madre. Mas Deus é um Deus que abre a madre. Mas com Ana foi diferente. A palavra diz que Deus havia cerrado, Deus havia fechado a madre de Ana. Sabe por quê, queridos? Porque Ana era diferente. Deus conhecia o Deus que ela servia. Ela era diferente, porque Deus amava tanto o Senhor, que Deus, eu acho que pensou assim, eu posso cerrar o ventre dela, porque eu conheço Ana. Eu conheço, eu sei que mesmo assim, ela vai estar disposta a viver o meu propósito. Mesmo assim, ela vai continuar me amando. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas diferentes. Talvez você entrou aqui nesta noite e você se acha diferente. Eu sou diferente, pastora. Eu vim de uma família atípica. Na minha casa, parecia que todo mundo gerava, mas eu sempre era a estéril. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E talvez você chegou aqui nesta noite se sentindo exatamente assim, com a sua madre cerrada. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Assim como foi na vida de Ana, vai ser na nossa vida e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque pessoas diferentes, pessoas diferentes são geradas e são escolhidas para viverem propósitos extraordinários. Se você se sente diferente no mundo, saiba de uma coisa, você foi escolhida para viver um propósito extraordinário nessa terra. E ainda que você esteja se sentindo com a madre cerrada, ainda que você esteja se sentindo estéril, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Não se sinta inferior. Nós ouvimos uma palavra esses dias atrás maravilhosa, através da vida do Felipe. Quantas vezes nós ficamos nos comparando? Ana tinha um espírito de comparação. Ana estava ferida, machucada. Por quê? A minha madre está cerrada, mas eu tenho uma rival, porque a Bíblia diz que a sua rival todos os dias fazia questão de irritar Ana e lembrar ela. Sabe, quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma coisa. Eu fiquei imaginando Penina. Sabe quando a gente era criança, nós íamos para a escola, ou quando nós tínhamos nossos filhos pequenos, que uma dizia assim, ó, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Não era assim? Minhas filhas faziam assim, se uma tivesse uma coisa, a outra não, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode, eu ganhei, você não ganhou. Eu acredito que Penina fazia questão de fazer isso todos os dias com Ana. Eu sou fértil. Olha os meus filhos. Imagina você, né? Conviver todos os dias num ambiente desse, de frustração. Mas Ana era diferente. Ana sabia quem ela era. Ana sabia. Mas a dor e a frustração estavam no coração de Ana. E aí eu quero entrar no segundo ponto com você. Não deixe a sua dor se tornar maior que o seu propósito. Se nós vemos aqui, ó, no versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Todos os anos, a palavra do Senhor diz que eles subiam ao templo, era costume. Todos os anos eles iam ao templo adorar o Senhor.
Mas isso aqui, que era para ser um motivo de alegria na vida de Ana, era um motivo de tristeza na vida dela. Por quê? Porque ao invés dela ter ali, ser feliz, eu vou ao templo para adorar o meu Deus. Para Ana não era um motivo de alegria, porque ela ia para o templo, mas ela ia com aquele sentimento: meu Deus, eu sou estéril. E ela ia ao templo todas as vezes naquela condição de pedinte. Sabe, aquela condição de pedinte, de, ai Senhor, como eu sofro, Senhor, o Senhor precisa mudar a minha situação. Então todas as vezes que ela ia para o templo, ao invés de ser um motivo de louvor, de alegria, porque é assim que nós temos que vir para a casa do Senhor, é assim, louvar o Senhor, trazer um espírito alegre. Mas para Ana não, todas as vezes que ela ia para o templo, ela ia com o físico, ela entrava com o físico, mas a alma e o coração estava longe. E a estratégia do diabo, meu querido irmão, sempre foi, vá ao templo, mas vá só com o seu corpo físico, leve para o Senhor as suas dores. E não que nós não devamos fazer isso, nós devemos fazer isso, colocarmos diante do Senhor as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias, mas não simplesmente vir ao templo por isso. Maior motivação do meu e do seu coração tem que ser: eu vou ao templo do Senhor para adorar o meu Deus, porque eu sei que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele é bom, e que Ele está vendo a minha dor, Ele está sentindo o que Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe como a minha alma está. Mas para Ana não, ela estava lá todos os anos com o corpo físico, ela estava focada somente na sua dor. Sabe, queridos, quantas vezes nós viemos para a igreja com o corpo físico, mas a nossa alma, nosso coração está distante do Senhor. Mateus 15, versículo 8 diz que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Ana estava assim. Ela ia lá, mas ela estava focada em quem? Ao invés dela focar no Senhor, ao invés dela focar em adorar ao Senhor, ela estava sempre no templo com aquela condição de pedinte. E Deus manda dizer para você nesta noite, que Deus, se você chegou aqui nesta noite, nesta condição, com a alma ferida, com a sua alma, muitas vezes nessa condição de pedinte, flagelada, o Senhor vai te tirar desta condição de pedinte, o Senhor vai fazer algo sobrenatural, e você vai começar a enxergar as coisas de maneira diferente, porque o Senhor, Ele não quer nos ver dessa maneira. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós temos que ser pessoas livres. E a estratégia do diabo sempre foi, vá para o templo, mas fica lá só com o seu corpo. Não me adore com o teu coração. Porque quando você adora, quando você se derrama na presença, quando você se coloca totalmente na presença do Senhor, e Deus quer trazer de volta uma geração que se derrama, onde só a presença do Senhor já faz toda a diferença. E quando nós nos derramamos diante da presença do Senhor, meu querido, minha querida irmã, a nossa dor deixa de existir, os nossos problemas deixam de existir, porque daí eu mudei o foco, o meu foco é o Senhor. Eu sei que Ele tudo pode fazer por mim, eu sei que Ele pode me tirar dessa condição que eu estou, dessa condição de sofrimento, de amargura de alma. Eu sei que o Senhor, o meu Redentor, vive. Então nós mudamos o foco, nós deixamos aquele lugar de pedinte e passamos a um lugar de adoradores. E é esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Um coração de adorador que, independente de qualquer circunstância que eu estiver vivendo, eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é a tua esterilidade, eu
chegou aqui, mas nesta noite Deus vai colocar dentro de você um coração de adorador, não um coração de pedinte, porque você, meu amado irmão, não é um miserável, você não é uma estéril, um estéril, você nasceu para gerar, você nasceu para dar frutos. Você nasceu para ser um adorador, independente de qualquer circunstância, qualquer situação que nós estivermos vivendo, seja de frustração, seja de abundância, ou seja de escassez. O nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não muda. Amém? Glória a Deus. Não deixe. Sabe de uma coisa também? O diabo, ele é especialista em querer colocar substitutos na nossa vida para roubar as promessas que o Senhor tem para mim e para você. Não deixe que substitutos roubem as suas promessas. É o nosso ponto 3. Não deixe que substitutos roubem as suas promessas. Nós vamos ver aí no versículo 8, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que tu não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? O que Eucana está tentando fazer aqui? Eucana está dizendo assim para Ana, ó: Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Ele está querendo ser um substituto para a dor de Ana. Sabe, quantas vezes nós, nos encontramos exatamente assim. Às vezes nós estamos passando por tanta tribulação. Aí vem um irmãozinho, fala assim: não, deixa isso para lá. Olha, vamos, esquece. Ou às vezes você compartilha algo com o irmão, aí o irmão vem, e já quer colocar um substituto lá. Não, mas você não acha que se você fizer assim, ou se você pegar aquela outra pessoa, daria mais certo? Foi exatamente o que Eucana tentou fazer. E Eucana, ele tinha uma boa intenção, porque ele amava muito Ana. A palavra do Senhor diz que mesmo Penina tendo filhos, quem Eucana amava era Ana. Olha só. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você tenha chegado aqui nesta noite, se sentindo estéril, o Senhor te ama. O Senhor te ama muito. E Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Não deixe substitutos roubar as promessas do Senhor, nunca. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Não deixe o diabo colocar substitutos. Eucana amava Ana, mas Eucana não conhecia verdadeiramente o coração de Ana. Ana tinha um coração de serva, coração apaixonado por Deus. Ana conhecia o Deus que ela servia. Ana era serva, a palavra do Senhor diz. E serva aqui, no original, meus queridos, quando a gente fala Ana era serva, o que nós pensamos? Aquela que serve, não é verdade? Aquela serva que serve. Aqui nós temos muitos servos, glória a Deus. Quase 400 servos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui no original, serva, aqui no original é parceira. Parceira. Então Ana, ela era parceira de Deus. Gente, quando eu vi isso, eu falei: Senhor, parceira, muda, Não muda? Não muda para você? De serva para parceira? Aquela que faz parceria, aquela que faz aliança, aquela que faz sociedade. E em toda a Bíblia, nós vemos Deus fazendo alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas nós nunca vimos talvez Ana foi a única pessoa na Bíblia que ela fez uma aliança com Deus. Olha a intimidade dessa mulher. Ela era ousada. Ela tinha aliança, ela era parceira. Sabe parceira? Sabe? A gente não diz assim, esse aqui é meu parça.
minha parceira, meu parceiro, né? Aquele que anda comigo. É parceira, Ana era parceira de Deus, gente. Quando eu falei assim, Senhor, eu quero ser tua parceira. Aquela que anda junto, aquela que conhece, aquela que faz aliança. Olha só o que Ana fala. Senhor, é como se Ana falasse assim, Senhor, olha, estou eu aqui para fazer uma parceria com o Senhor. Gente, só uma mulher muito ousada e com muita intimidade com Deus para fazer um negócio desse. O que Ana fala? Senhor, se o Senhor resolveu o meu problema, que o Senhor cerrou a minha madre. Então, Senhor, se o Senhor resolveu o meu problema, eu resolvo o teu. Gente, coisa sobrenatural, porque Deus precisava de um profeta para ungir um rei. E Deus precisava também de um sacerdote, porque se nós formos ver aqui, o templo estava totalmente defraudado. Eli, sentado na porta do templo, não era o lugar dele ali na porta. Lugar de sacerdote é dentro. Lugar de sacerdote é lugar de levar o povo à adoração. E a Bíblia diz que Eli ficava sentado na porta, na parede, na porta do templo. E os filhos de Eli estavam então pior do que o pai, porque eles cometiam prostituição, Ofne e Finéias, dentro do templo, metiam o garfo lá, sabe, nas ofertas. Então, Ana já sabia disso, porque ela era parceira de Deus. Então Ana, tão ousada, ela vai diante de Deus e faz uma aliança. Ela fala assim, Senhor, olha aqui, o Senhor precisa de um profeta, o Senhor precisa de um sacerdote. O Senhor resolve o meu problema? Porque, Senhor, estou cansada. A Bíblia não diz isso, viu, irmãos? Na minha conjectura aqui, eu imagino que a oração dela, Ana, tenha dito isso. Olha aqui, Senhor, estou cansada. Eu sei que o Senhor cerrou a minha madre. E nós não sabemos porque o Senhor cerrou a madre de Ana. Nós não sabemos. Só sei de uma coisa, que eu tenho certeza que era por um propósito extraordinário, como foi. Então, Ana chegou e falou assim, Senhor, resolve o meu problema, porque eu estou cansada de ser afrontada, Senhor. Eu estou cansada desse sofrimento, de todos os dias, Pai, eu ser humilhada por uma pessoa que se diz fértil. Então, Deus, resolve o meu problema, que eu resolvo o teu. O Senhor me dá um filho, varão, e eu te dou um sacerdote. Eu te dou um profeta. Gente, é muita intimidade, né? É muita intimidade. Ela era parceira do Senhor. Então, eu vejo aqui algo sobrenatural. Nós, todos os dias, temos que buscar essa parceria com o Senhor. Todos os dias, fazer aliança com o Senhor. Porque é isso. Porque o Senhor, Ele quer nos dar. Ele quer fazer um milagre. Mas muito mais do que querer fazer um milagre ou de nos dar coisas, primeira coisa que o Senhor quer fazer na nossa vida é exatamente isso. É colocar dentro de mim e de você um coração de adorador, um coração de parceiros, aquele que conhece o Senhor na intimidade. Porque a palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor, eles são dados para aqueles que têm intimidade, para aqueles que o buscam. Então, se eu buscar e ter intimidade, eu vou ter essa parceria de conhecer a Deus de perto. Amém? Aí o que eu vejo, não são os ambientes que nos mudam, mas nós é que mudamos os ambientes com as nossas atitudes. A palavra do Senhor diz que Ana, ela não comia nada, ela não comia, não bebia,
ela estava cada dia mais, vamos dizer assim, entrando num estado de depressão. Por quê? Porque quando nós passamos por lutas assim que aflige, verdadeiramente assim a nossa alma, sabe aquelas dores, aqueles tempos difíceis que nós enfrentamos? Muitas vezes nós vamos entrando num estado, né, de depressão, de angústia. A tristeza vai nos abatendo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te tirar desse estado de depressão, de angústia, de tristeza, onde as pessoas vão olhar para você, onde as pessoas vão olhar para o seu semblante e vão perguntar para você, o que aconteceu com você? Você entrou lá naquela quarta-feira de uma maneira, mas você saiu de uma outra maneira. Você entrou com um semblante, mas você saiu com um semblante diferente. Amém? É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor diz que depois que Ana orou e colocou e se derramou diante do Senhor, ela não comia, ela não bebia, mas Ana, ela se levantou daquele lugar, ela se retirou daquele lugar de vitimismo. Minhas queridas, meus queridos irmãos, nós temos que sair desse lugar. Existem pessoas que nós vemos todos os dias que você encontra ela. Como você está, irmã? Ai, pastora, não estou bem não. Ai, pastora, mas sabe o que é, pastora? Sabe o que é? É que, sabe, eu fui tão ferida. Sabe, pastora, eu fui tão machucada. Minha querida irmã, Jesus já morreu na cruz por você. Até quando nós vamos ficar vivendo daquilo que nós sofremos, daquilo que nós passamos, daquilo que nós somos feridos? O Senhor quer te levantar com um novo semblante, com uma nova postura, com uma postura, sabe, como Diana. Ela se levantou daquele lugar, ela se levantou daquele lugar de pedinte. E muitas vezes nós lemos a história de Ana e temos uma ideia, né? Coitadinha de Ana. Ana era uma coitadinha, não, meus queridos irmãos. Ana não era uma coitadinha, Ana era uma sofredora. É diferente, porque uma pessoa coitadinha não faz o tipo de oração que Ana fez. Uma pessoa coitadinha não conhece Deus como Ana conhecia. Uma pessoa que se sente coitadinha, ela não é parceira de Deus, porque não tem como sermos parceiros de Deus e vivermos naquele vitimismo, sendo uma coitadinha. Ana não era uma coitadinha, Ana era uma pessoa sofrida, amargurada, mas ela não se sentiu uma coitadinha. E deixa eu te falar uma coisa, nosso sofrimento, eles têm que servir somente para uma coisa, para nos levar a um lugar de intimidade, a um lugar de aliança. Sabe, os nossos sofrimentos, quantas pessoas passam por lutas, tribulações e se afastam do Senhor? São nesses momentos que nós temos que nos achegar mais perto do Senhor. Os nossos sofrimentos têm que ser transformados em grandes testemunhos. Os nossos sofrimentos têm que ser transformados nos nossos ministérios. Amém? O meu sofrimento, eu não vou apontar, tá? O meu sofrimento, hoje é o meu ministério. Olha que bênção. Está sentadinha ali, ó. Glória a Deus. Os nossos sofrimentos, eles têm que ser transformados no nosso ministério. Não para nos afastar. Deus é especialista em fazer milagres. Mas mais do que o dar milagres, primeiro Ele quer ter uma aliança conosco. E outra coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Para que tem servido o teu sofrimento? O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem colocado diante do Senhor? Vai exaltar o nome dEle? Vai glorificar o nome dEle? O que você tem pedido para o Senhor? Ah, Senhor, eu preciso de uma casa. Eu preciso de uma casa para quê? Para que lá na frente, Senhor, seja o lugar do meu conviver. Senhor, eu preciso que o meu esposo se converta, Senhor. Para que você está pedindo
que o seu esposo se converta? Senhor, eu estou pedindo para o meu esposo se converter, porque eu quero ter uma família restaurada, eu quero ter uma família estruturada, eu quero que o meu esposo se converta, Senhor, porque eu vou ser restauradora de casamentos. Senhor, eu quero que o meu esposo se converta, porque daí nós vamos andar juntos, fazendo a obra do Senhor, restaurando casamentos, onde as pessoas vão olhar para minha casa e vão ver que o Senhor é Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Senhor, eu preciso de um carro. Por que você precisa de um carro? Glória a Deus e aleluia. Por que você precisa de um carro? Para mostrar para as pessoas que você tem um carro maravilhoso, um carro zero? Ou você está orando ao Senhor e falando: Senhor, eu preciso de um carro, porque eu quero dar carona para os irmãos que vão para a igreja. Olha aquela irmãzinha, ela desce a pé todos os dias. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou levar os irmãos para a igreja. Sabe, quanto tempo das nossas vidas nós passamos orando a Deus, pedindo coisas, mas os propósitos não condiziam com aquilo. E às vezes é por isso que até hoje você está com a sua madre cerrada, porque você não está sabendo orar da maneira correta. Você está pedindo uma casa para quê? Você está pedindo um carro para quê? Você está pedindo a salvação do seu filho para quê? Senhor, eu estou pedindo a salvação do meu filho, para que ele seja usado nas tuas mãos, e através da vida dele muitos jovens sejam libertos. Ana, ela ajoelhou de uma forma, mas ela entendeu: eu preciso orar da maneira correta. Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor abrir a minha madre, eu te darei. Eu te darei. Ele será o profeta, ele vai mudar a situação do templo que o Senhor está precisando, Senhor, porque aquela situação precisa ser mudada e ser transformada. Quantas vezes nós passamos anos e anos e anos orando por coisas e não recebemos? Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus conhece. Por que você está pedindo isso ao Senhor? Isso que você está pedindo ao Senhor vai glorificar o nome dEle? Vai exaltar? Vai mudar alguma coisa no reino dEle? Examine o teu coração, porque Deus conhece. Por que você tem pedido algo? Senhor, eu quero que o Senhor me dê condições de fazer tal faculdade. Para que você está pedindo essa faculdade? Porque lá nessa faculdade vai exaltar o nome do Senhor? Quantas pessoas nós conhecemos que oraram por coisas, e quando Deus deu, e quando Deus curou, ela não fez como Ana, muito pelo contrário, ela se afastou do Senhor, ela foi para longe. Meu querido, qual é a intenção do teu coração? Qual é a intenção? Por que você tem orado? Deus, Ele conhece. E Ana, ela sabia disso. Então ela se ajoelhou de uma maneira, mas ela se levantou totalmente diferente. Ana, ela se derramou. Salmo 32:3 diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto Ana não fez a oração correta, enquanto Ana não abriu o coração para o Senhor e disse: Deus, eu tenho uma rival. Deus, olha, eu estou amargurada de alma. E talvez até Ana tenha dito: Senhor, olha, Penina tem me irritado. Penina, Senhor, eu não aguento mais ela, eu tenho raiva dela. Muitas vezes nós temos que chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração e rasgar, porque Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto eu me calei, enquanto você estiver calado, talvez os seus ossos estejam envelhecendo, talvez você tenha sentido dores no seu físico, mas o problema está na alma, porque você não tem chegado diante de Deus com sinceridade como Ana fez.
Ela se levantou daquele lugar. A Bíblia diz que ela comeu, seguiu o seu caminho, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Era um semblante alegre. E Deus ainda nem havia lhe dado o seu filho, mas a sua alma estava livre, porque ela rasgou o coração. Senhor, estou amargurada. Senhor, talvez Ana tenha dito: Senhor, eu odeio Penina. Misericórdia, né, irmãos? Mas quantas vezes, e Ana disse assim, ó: Deus, ela é minha rival. Ela é minha rival, Senhor. Tem dia que eu tenho vontade de matar a Penina. Aqui não tem, viu, irmãos? Porque aqui nós somos santos. Ninguém aqui tem vontade de matar ninguém. Ninguém aqui odeia o irmão. Ninguém, porque nós somos santos, remidos, santificados pelo amor do nosso Deus. E no nosso coração reina o amor do Pai. Reina o amor do Pai. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu não tenho rivais. Eu não tenho. Eu tenho irmãos em Cristo. Mas Ana, ela chegou diante do Senhor e talvez ela tenha rasgado o coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que ela se levantou daquele lugar. E o seu semblante já não era mais um semblante triste, um semblante amargurado. Porque ela falou. Ela perdoou Penina. E Deus ainda nem havia falado com Ana. Deus ainda não tinha falado para ela que ia dar um filho. Aliás, Deus nem falou para Ana que Deus ia dar um filho para ela. Deus usou quem? Um profeta. Profeta que já não estava nem lá nem cá, né? Porque o profeta Eli nem dentro do templo ficava mais. Estava lá gordo, sentado na cadeira, e foi lá que ele morreu. Não estou dizendo aqui, falando nada contra a obesidade, misericórdia. Estou dizendo que ele ficava o tempo todo sentado ali, né? Aqui tá bom. Não preciso, né, ir lá orar, jejuar. Para quê? Ficava ali o tempo. Mas Deus usou Eli. Deus disse assim, não foi Deus que falou com Ana. Foi esse profeta. Mas Deus honrou. Deus honrou o coração de Ana. Deus honrou a oração de Ana. Deus honrou a sinceridade de Ana. Então Ana, ela se levantou ali de uma outra maneira. Antes, queridos, antes de nós termos, Deus quer que nós sejamos. Deus pode fazer qualquer milagre na nossa vida. Qualquer milagre, porque Ele é especialista em milagre. Mas o maior milagre que o Senhor quer fazer é nos curar, é nos redimir, é nos fazer parceiros dEle. Esse é o maior desejo do coração de Deus. Deus pode te dar tudo o que você pede, mas Ele quer fazer uma aliança. Agora tem uma frase que eu gostaria que eles colocassem aqui, que diz assim, ó: antes que a oração mude qualquer coisa, o grande propósito de Deus é que a oração nos mude primeiro. Ana recebeu o seu milagre e cumpriu o seu voto. Samuel foi a resposta à oração de Ana, mas também foi a resposta de Deus para todo Israel. Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. E olha só, Samuel foi o sacerdote do templo. E do rei Davi, que Samuel ungiu, veio o nosso grande rei Jesus. Porque Jesus veio da linhagem do rei Davi. Olha só, por causa de oração, de uma aliança, de uma parceria, de uma mulher que se decidiu se colocar como parceira de Deus. Toda a história de uma nação foi mudada. O que você tem pedido para o Senhor vai mudar alguma coisa no reino de Deus? O que você tem pedido para o Senhor
vai mudar alguma coisa dentro da tua casa. O que você tem colocado diante de Deus vai servir para quê, meu querido, minha querida irmã? O que você tem pedido para o Senhor? Qual é a motivação do teu coração? Ana não pediu um filho para ela. Quantas vezes nós queremos tantas coisas inúteis? Quantas coisas nós colocamos diante do Senhor, sem valor para o Senhor? Porque Deus está muito mais interessado no meu, no teu coração. Deus está muito mais interessado, sabe? Em ter intimidade com você. De você chegar diante dele e falar assim: Senhor, o Senhor é meu parceiro. Quando você tiver um coração assim, tão quebrantado, tão amoroso diante de Deus, você acha que haverá algo impossível para o Senhor fazer? Quantas vezes nós ficamos nos preocupando tanto, nos comparando tanto? Queridos, nós temos que vencer esse espírito de comparação, como já foi pregado aqui. Quanto tempo da minha vida eu fiquei me comparando, me achando incapaz? Nós temos que vencer esse espírito, porque, Senhor, aí quando nós começamos a nos comparar, as pessoas começam a se tornar nossas rivais. Porque você sempre começa a achar que a outra é melhor do que você. Porque você começa a achar que o irmão é melhor do que você. Porque a pessoa fala melhor do que eu. Porque eu não tenho capacidade. Era exatamente assim o coração de Ana. Mas ela se dobrou diante do Pai. E ela expôs o seu coração. Senhor, eu tenho Penina como minha rival. Penina é minha rival, tem sido minha rival todos esses anos, Pai. Mas diante do Senhor eu rasgo meu coração. Diante do Senhor eu me rasgo, Pai. E te peço, se o Senhor resolveu o meu problema, eu resolvo o teu. Olha a intimidade dessa mulher. Suas orações e os seus pedidos têm que ser para mudar e abençoar o reino de Deus. Só por isso. E deixa eu te dizer uma coisa: se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Então deixa eu te dizer uma coisa: humilhações e choros que talvez você está passando são necessários para que algo diferente nasça na sua vida, para que você saia desse lugar de pedinte e tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora, Ana não ora. E se Ana não chora, Samuel não nasce. Quanto tempo você tem chorado e clamado diante do Senhor? Talvez quanto tempo você tem se sentido humilhada? Meu querido, talvez essa pessoa aí que para você é uma rival, ela é só um instrumento de Deus na tua vida para te fazer chorar, para te fazer dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha aqui, ela tem sido minha rival, mas eu vou me levantar daqui, Pai, com uma outra mentalidade, porque hoje eu entendi que ela é somente um instrumento do Senhor para me curar. Talvez essa pessoa que você tem tido até hoje como sua rival, ela tem sido uma lixa na tua vida para te moldar, para te restaurar e para te fazer parceira de Deus, porque só parceira conhece as intimidades, o coração do Senhor. O parceiro, ele vai lá
Sabe, o profeta, ele vai lá e ele sabe o que está no coração de Deus, e ele traz para a terra. Parceiro de Deus é isso. Então, se você está chorando, meu querido, minha querida irmã, continua chorando, mas pare de ver essa pessoa como sua rival. Pare de se comparar, porque Deus me fez assim, e Deus te fez assim. Talvez vindo de uma família, como eu falei, atípica, onde você se sinta, vamos dizer assim, né? Fora. Parece que eu estou sempre fora. Parece que eu sou tão diferente das outras pessoas. Foi assim que Deus te fez. Exatamente assim. E você não precisa se comparar a ninguém, porque você é única. Você tem a sua singularidade. Você é única. Você é única. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos.